mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Um abraço, Ilhéus e Itabuna, pela grande audiência. Cidades pioneiras na TV por assinatura em todo o norte e nordeste do Brasil e centro-oeste há 20 anos. Olha, nós estamos falando aqui desde o Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, em plena Mata Atlântica, e o visual belíssimo aqui do alto da cidade de Itabuna. E nesse momento os termômetros marcam aqui 26 graus, está uma temperatura agradável, né? Pelo menos aqui dentro do estúdio está ótimo. Hoje o sol vai predominar aqui em Itabuna e boa parte da região. A mínima foi de 19. Ok. Bom, Ilhéus também, nesse momento, né? Temperatura agradável, 26 graus, sol predominante hoje. A mínima foi de 20, a máxima vai chegar a 27 graus, não há previsão de chuvas hoje, mas amanhã, ou até mesmo hoje à noite, pode haver uma precipitação já no município de Ilhéus, em algumas regiões ali, né? Alguns bairros pode já haver chuva hoje. E amanhã o dia vai ser nublado, com possibilidade de chuva, hein? Não só Ilhéus, mas boa parte aqui do sul da Bahia. Bom, gente, o programa de hoje, quarta-feira, traz a participação do advogado Abraham. Eu só quero falar Lincoln, né? Mas não é o Abraham Lincoln, não. É Abraham Feldman. Ele faz o quadro aqui Entenda Direito. E hoje vamos falar sobre questões de multa de trânsito e apreensão de veículos, né? Em blitz e outras circunstâncias. Então você que tem dúvidas também, pode mandar sua mensagem para cá através do WhatsApp. O WhatsApp vai aparecer aí na sua tela, anote aí. Você pode tirar as dúvidas aqui, mandando sua pergunta. Pode até gravar, viu? Você pode pegar seu celular assim, ó, na horizontal, grava aí sua pergunta, sua dúvida, manda para cá que a gente publica aqui, tá bom? E você que está assistindo pelo YouTube também, se quiser mandar perguntas, pode enviar através do chat, né? Você fica à vontade aí para interagir com a gente. Agora, eu já preparei algumas perguntas aqui, até baseado no que vocês mesmos sempre nos perguntam aqui, ou na rua onde me encontram, né? Eu já preparei aqui algumas perguntas e eu espero que seja esclarecedor para você, tá bom? Daqui a pouquinho, então, o quadro Entenda Direito aqui no TVI News. Hoje também vamos conversar com o Teobaldo, né? Teobaldo, que é médico, né? Médico formado, mas teve aí seu registro cassado e ele está com problemas e a gente vai comentar sobre isso aqui. E ele vai esclarecer o que foi que houve lá em Santa Catarina e o porquê que ele comprou a briga aí defendendo o médico Mangabeira com relação às denúncias de abuso sexual que tivemos aqui em nossa região. A gente vai falar com ele também aqui no programa, você fica ligado aí. E hoje é dia do quadro PQP com a jornalista Maria Antonieta. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Olha o PQP aí, Toné. Ao PQP a gente vai falar sobre questão de segurança. O governador entregou agora, parece quantas? 119 viaturas para todo o estado, é muito pouco. E além do mais, entre as 10 cidades brasileiras, o maior índice de violência, 6 estão na Bahia. Ok. Então daqui a pouco vamos falar sobre isso aí, né? No quadro PQP com a jornalista Maria Antonieta. E tem mais notícias para você, viu? O Bahia jogou ontem pela Copa do Brasil, conseguiu, né? Final do jogo lá, como sempre, empatar e traz esse resultado positivo, porque foi um empate fora de casa, vai decidir a vaga em casa contra o Botafogo no próximo jogo da Copa do Brasil. A gente vai falar disso aí e dos preparativos para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que será no final de semana, ok? Vamos agora, então, começando o programa com o quadro Entenda Direito com o profissional especializado aqui no nosso programa, Abraham Feldman. Bom dia, Barbosa, bom dia. Bom dia para você que está em casa, nosso telespectador. Mais uma vez, obrigado.
né, e vamos tentar esclarecer um pouco sobre essas questões, né, de multa, apreensão de veículo, o que pode, o que deve, o que o STF permitiu, o que a lei permite. Okay. Então vamos bater um papo sobre isso. Então vamos começar justamente por esse tema mais polêmico, né, que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber. Aí alguns ficam vendo os vídeos publicados na internet, né, de pessoas dizendo, né, que, né, o carro não pode ser apreendido em situação de irregularidade com o IPVA, com o emplacamento. Então gostaríamos de saber isso. O cidadão está na rua, aí ele atrasou o IPVA por algum motivo, né, de ordem maior lá, né, não tem dinheiro para pagar e tal, e está trabalhando com o seu carro ali. De repente se depara com a blitz. O guarda pede os seus documentos, está com tudo legal, tudo em dia, só que o IPVA está atrasado. Esse carro, ele vai ficar retido ali pela polícia, pelo CETRAN, ou pela, se for Ilhéus, no caso Sutran, né? Sim. Ele pode ser retido, vai para o pátio e fica lá pagando aluguel do pátio até pagar o emplacamento, ou isso é ilegal, doutor? Barbosa, existia uma controvérsia enorme sobre isso. Em 2019, isso foi decidido pelo STF, tá? No controle de constitucionalidade, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, onde ficou definido o seguinte: o veículo precisa do licenciamento anual, tá? E para que se obtenha o licenciamento anual, é necessário que os tributos, né, o imposto, o IPVA, que incide sobre a propriedade do veículo, esteja devidamente quitada, além das multas, encargos e eventuais multas ambientais que estejam relacionadas, vinculadas ao veículo, tá? Então, muito embora a lei, tá, o Código de Trânsito Brasileiro, não tenha nenhuma expressão de que você está com IPVA atrasado, você vai ter seu carro removido e apreendido. Mas, como consequência, por você não ter pago o IPVA, você não consegue emitir o licenciamento anual, e o licenciamento anual é obrigatório. Então, você vai ter sim o seu carro removido e apreendido. Isso porque ele não está com o documento. Não está mão. com o documento. A questão do IPVA não é falada. Né? Deve IPVA, reboca-se o carro e deixa no pátio. Não tem isso. Mas pelo fato de você não ter o licenciamento anual, o veículo é removido ao depósito público e lá fica até que se resolva, até que se regularize, se pague tudo e espeça-se o documento. Ok. Agora, outra coisa, né? Esse carro era encaminhado a um pátio, né? Esse pátio tem o custo do guincho. Isso. Tem um custo da diária lá, que vai ficar, né, cobrando lá diariamente. Quer dizer, se o carro permanecer lá 10 dias, um mês, ele tem que pagar ali todas as diárias, né? E caso do cidadão não conseguir pagar isso, mesmo ele pagando o emplacamento, o licenciamento, esse carro, ele não conseguiu pagar tudo, ele pagou só o licenciamento do carro. Aí para ele tirar o carro do guincho, do depósito lá, ele tem que pagar o estacionamento, tem que né? pagar. Se não pagar, esse carro pode ir a leilão só pela dívida do pátio? Existe um prazo, tá, que não é um prazo curto, que o proprietário do veículo deve providenciar o pagamento, tá? Passado esse prazo, se não pagar, ele não retira, tá? Ultrapassado esse prazo, o veículo pode sim sofrer o proprietário do veículo pode sofrer medidas constritivas do patrimônio dele, no caso, o veículo. É importante a gente distinguir, né? A remoção do veículo é uma medida administrativa, tá? Que é o serviço do guincho, do reboque. E o pátio, as diárias, é pela utilização da área pública ou uma área privada, tá? Que o poder público concede ao particular para que explore aquela atividade, porque é mais fácil às vezes do que o próprio poder público explorar, fica mais eficiente e mais barato, mas tem que pagar sim. E tem prazo, tá? Outro ponto importante que eu devo chamar a atenção se você teve o seu veículo removido e ele foi para o pátio, né, para o depósito público, se você não reclamar, tá, o seu veículo dentro do prazo de 60 dias,
tá? Vai ser procedida a avaliação e posteriormente ele é levado a leilão, tá? Então fique atento. Teve o seu carro rebocado, procure se informar, porque dentro de 60 dias ele pode ser avaliado e levado a leilão. Agora, caso ele vá a leilão, né? Existe uma condição do dono desse veículo entrar na justiça contra o Estado, alegando que o valor da dívida não correspondia ao valor do carro e exigir que o Estado, uma vez feito o leilão, devolva um valor para ele, abatendo o que ele deveria? Então, todo o valor excedente, tá, da arrecadação do leilão, ele vai para quitam-se todos os tributos, quita-se o pátio, o reboque, quita-se tudo. O leiloeiro. O leiloeiro, e ao final, havendo sobra, né, de valor, de alguma importância, ela é devolvida ao contribuinte. Ao dono do carro. Ao dono do carro. Ok. Tá. Tem pergunta, Toné? Assim, então foi guinchado o carro, tá no pátio. Quando eu for retirar o carro, tiver algum dano no veículo, quem vai pagar? Se tiver arranhado, que não estava quando ele foi para lá, retirado, quem paga esse dano? Meu carro foi realmente, foi inteirinho, tava bom. Quando eu fui retirar do pátio, tava todo arranhado. E aí, quem vai pagar? Infelizmente isso acontece muito. Quando o veículo ele é guinchado, é feito um checklist, tá? Que ali botam alguns danos. É sempre assim, é padrão. Quando ele chega no depósito público, também é feito um outro checklist. Quando você vai tirar, é feito o outro checklist, o check-out. Né, onde você vai verificar os danos, se houve algum dano adicional, tá? Tendo havido algum dano adicional, um dano além do que aqueles que foram lá quando o veículo foi para o pátio, você pode exigir, inclusive, do poder público e da administradora do depósito público o ressarcimento pelo dano material, tá? Isso aí você tem direito e você deve exercer o seu direito. Só assim a gente vai ajudar a construir uma sociedade melhor. Tá? É um direito seu, então exija isso, mesmo que seja na justiça. Procure seu advogado, ele vai entrar com ação por indenização de danos materiais, talvez até morais, e vai fazer valer o seu direito. Agora sim, esse aluguel, esses custos que tem com guincho, isso aí o guincho trabalha para, no caso aqui, para o CETRAN, é assim? Então esse dinheiro que é nos cobrado, essa taxa que guinchou de guincho, é cobrado, é repassado para para a empresa. Não, aliás, a empresa repassa para o guincho, é isso? É assim? Não, o CETRAN que paga o guincho, né? Sim, é isso que eu quero tentar entender. Exatamente. Porque quando vem a lista dos custos, que você vai lá, você paga ali no seu débito, você tem que pagar o aluguel do pátio. E o guincho. O aluguel não, lá, sei lá, uma diária lá que ela faz parte, né? E aí você fica com esse dinheiro. Vai para onde? De quem é esse dinheiro? Fica pra onde esse dinheiro do guincho? Tudo fica pro CETRAN? Não, a maior parte dos serviços de reboque do Brasil inteiro são terceirizados. É terceirizado, é uma empresa particular. Exatamente. O CETRAN ou a autoridade de trânsito competente que arrecada aquele valor, ela repassa a parte do serviço do guincho, da empresa que prestou o serviço. Tá? Então ela não fica com tudo. Mas é embutido na multa, nos custos todos legais do condutor. Ali o condutor paga tudo. Ele paga tudo. Não fica sem pagar nada. Da mesma forma também que o pátio recebe, depois que você paga. Mas lá... o pátio é terceirizado? Não. O pátio pertence ao... Não, é terceirizado pelo Estado, mas quem paga a conta é o dono do carro. Eu pensei que era do CETRAN. Não, não? O CETRAN tinha um pátio improvisado aqui para apreensões rápidas, né? Antes de se deslocar depois para o pátio do Estado. Mas é isso que ele falou. Né? O estacionamento, esse pátio pode ser público ou privado? Não é isso? Pode ser público ou privado. Tem um depósito público e existe um depósito não é privado. Ele é terceirizado. É delegado é uma autorização que o particular tem, uma empresa tem, de prestar aquele serviço. Em virtude para que a máquina estatal
né, seja diminuída e tenha com isso maior ganho. Agora, de eficiência. essa escolha foi feita através de licitação, né? Tem que Isso é ser. uma coisa criteriosa, não? Tem que ser. Certo. Tem que ser. Criteriosa deveria ser, né? Mas a gente sabe que A gente depois nunca sabe, os né? amigos do rei é que ganham licitações, né? E pode Sempre ter assim. mais de uma empresa de guincho trabalhando para... Pode sim. Depende pra o da, órgão depende público, da pode? demanda. Pode. É o ideal, né? Num mercado de concorrência normal, o ideal é que mais de uma empresa participe. Também para atender a demanda, né? Para atender a demanda quando ela é guinchar excessiva. carro não é novidade, não. É dinheiro, né? É. Pois é, você tocou num ponto interessante, né? A gente fala muito da indústria da multa, né? E, na e dos verdade, guinchos, né? a gente tem 3 indústrias aí. A primeira indústria é a indústria da infração, né? Porque exatamente. Quase todos nós cometemos a infração de trânsito, né? Então já começa por essa indústria, a gente descumprindo a lei. Depois temos a indústria da multa. O Estado, o município, a autoridade de trânsito também faz de tudo para poder multar. Né? Ele tem os mecanismos, os radares, e ele vem aprimorando essa forma para multar cada vez mais. Arrecadar mais. E existe uma terceira indústria, que são os escritórios que defendem, né, e entram com recursos, as defesas, que é uma indústria enorme também. Gigantesca. E muitas vezes desleal, porque o condutor, né, o proprietário do veículo, às vezes não tem aquele direito. E algumas dessas empresas, elas atuam de forma desleal, porque cobram, né, e fazem só ganhar tempo, sabendo que no final ele vai perder. No final vai perder do mesmo jeito, né? E o camarada vai gastar ainda vai gastar, né? vai. Agora, tem umas empresas aí, aproveitando esse gancho que você me deu, né? Tem umas empresas que até anunciam em televisão, em rede nacional, né? Que tiram multas e pontos das carteiras. Como é que é feito isso? Como é que eles podem fazer isso de forma legal, digamos assim? Então, a Constituição Federal diz que nós temos que... O poder público tem que seguir o devido processo legal. Tá? Isso é uma garantia constitucional do cidadão, para que ele não fique ao arbítrio estatal. Tá? Então tudo tem que estar escrito. O Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê essa forma. E quando existe qualquer falha nessa formalidade, o ato é anulado. Né? Então é um ato extremamente formal, que deve ter a sua formalidade totalmente cumprida, e não tendo sido cumprida, ela é anulada. Nessas condições, é perfeitamente possível que haja anulação da multa, sim, e inclusive a retirada da penalidade da aplicação dos pontos. Porque já houve até uma denúncia em uma certa época de que esse pessoal tirava o ponto de uma carteira e jogava para um outro, né? Para um laranja, digamos assim, né? Porque quando você recebe uma multa, a autuação, né? A notificação de autuação, você pode indicar o real infrator, né? Tem um campo lá próprio para isso. E algumas pessoas agem dessa maneira fraudulenta. Não aconselho, tá, a você que está em casa nos assistindo, que se utilize desse mecanismo. Se você cometeu uma infração, assume, existem recursos, você pode se justificar. Assim, são 3 defesas que você tem: a defesa prévia e mais outros 2 recursos. Então procure agir sempre pelos meios legais, corretos e direitos, para que você tenha o seu direito garantido. Ok. Tem alguma dúvida aí, Toné? Não, por aí agora tem outro assunto. Umas bobagens. Às vezes um delito que não é tão grave. Aí você vou remover o carro, vou apreender o veículo. Não, por exemplo, estacionamento irregular. Estacionei numa faixa de pedestre, que não sei se é uma coisa muito grave, gravíssimo, muito gravíssimo. Mas você botou em uma vaga que todo mundo bota aqui, deficiente, de idoso, que ninguém respeita. O que é um absurdo. Não tem o cartão. Isso. E eu tenho meu cartão. Às vezes eu discuto, mas não vale nem a pena. A pessoa lá, eu parado lá, sem ter o cartão, não é nem idoso. As vagas de idosos são muito poucas aqui, viu, pessoal aí do CETRAN? Muito poucas. Tem que ter mais. E ainda mais que o pessoal ainda... E a população idosa está maior agora, né? Não está não. Mas, o quê? Não, existem mais idosos. O número de vagas são hoje. poucos. Muito poucas.
Hoje em dia tem muito idoso que dirige, que trabalha, né? Então tinha que ter mais vagas, né? Tinha sim. E os deficientes, né? Que já tem uma locomoção prejudicada. Os deficientes até que tem um número razoável, né? Mas tem também agora já tem uma vaga agora para autista, né? Sim. Já existe. Eu quero saber assim, se não existe, por exemplo, um delito que não seja tão grave assim. Não precisa remover o veículo. A pessoa não pode resolver ali não. Olha, X, você vai pagar aqui R$400. Tá aqui. O cara não pode fazer um pix, alguma coisa e pagar na hora, não? Tem que levar o carro. Tem que aprender o veículo para depois você resolver uma mão de obra. Pra você pagar. Se o delito, peraí, é que o delito não seja tão grave. Por exemplo, como eu falei, citei aqui mas a faixa de pedestre. Mas a faixa de pedestre é grave. É grave, sim, mas eu dei, mas não é um exemplo, né? Vamos supor que não seja... menos grave. Mas vamos supor que ainda assim, que seja muito grave, né? Eu tô entendendo o que você quer dizer. Sim. Necessariamente ele não pode resolver no local, tá entendendo, Barbosa? Na sua opinião, o guarda tinha que deixar a multa, o aviso de multa lá no para-brisa, né? E você, quando então pegar seu carro, você ia ser punido só com a multa. Eu tenho dinheiro, paga aqui na hora, X tá aqui. Não, mesmo que você não pagasse na hora, né? Mesmo que você não pague na hora, mas que você tem um prazo ali para pagar e tá lá, a multa acabou. É uma punição, né? Tá com a placa do carro, tá com o documento. Não basta só essa punição, ainda assim tem que rebocar aprender o veículo, remover. Mesmo que o dono esteja no local. Mesmo que o dono esteja no local, isso que então, o dono estando no local, ele pode conseguir com que não seja removido. Até porque nós aqui na região temos poucos guinchos, temos poucos reboques, então vai demorar. Então já é relativamente comum ele retirar o veículo, mas a multa é aplicada. Quanto ao pagamento da multa de forma diferente, não fazer pode ser feita logo na hora, não. Não, porque tem o devido processo legal. Ele tem o direito à defesa, ele pode ter parado ali por uma situação excepcional, de emergência para socorrer alguém. Então ele pode se justificar daquela infração. E a comissão julgadora, o JARE, né, que é uma junta, eles podem entender, olha, realmente aqui se justifica ele ter cometido essa infração, então vamos anular a multa, tá? Então, pelo devido processo legal, ele não pode fazer um pagamento diferente, senão no documento de arrecadação próprio. Agora, outra dúvida que eu tenho. Aí você vai na farmácia. Estacionamento permitido 10 minutos. Se você for na farmácia, quem que tá fiscalizando se você vai ver na farmácia? Quem que vai fiscalizar? Eu quero que me apresente. Olha, se eu tá na farmácia, vou ficar só 10 minutos, é rapidinho, vou comprar um remédio aqui. Vou comprar um Dorflex pra dor de cabeça. Vou lá. Mas chego lá, a senhora passou mais de 10 minutos. Quem é que vai fiscalizar isso na farmácia? Porque a farmácia você tem direito a ficar 10 minutos, não é? Estacionado. E até pouco, porque tem farmácia que demora meia hora para atender, né? Mas quem fiscaliza isso, Barbosa? A fiscalização não é eficiente, tá? Mas a gente parte do pressuposto que as pessoas estão agindo com boa fé, tá? Que estão indo à farmácia e que vão usar o tempo, o tempo necessário para ir lá comprar o medicamento dela e ir embora. Isso. 8 minutos, 15 minutos. Eu acho que não é a questão. Eu não penso não, que os brasileiros não pensam assim não. Eu sou humanista. Lá 10 minutos aqui na farmácia, passa uma hora, meia hora. Agora, geralmente, né, desculpe te interromper, mas é o próprio dono do estabelecimento ou gerente vai fiscalizar, que vai fiscalizar, porque prejudica ele. Se você parou seu carro na porta da farmácia e não vai comprar remédio... Inclusive, não vai nem na farmácia. Vai até no vizinho, na loja vizinha. Mas no hortifruti ao lado. A farmácia pode acionar aí o CETRAN, né? Pode não, deve. Ilhéus é SUTRAN, né? Deve acionar. Mas assim, eu sou humanista, né? Eu acredito nas pessoas, acredito na boa fé. Então, exceto assim, quando eu vejo, né? Uma coisa que pra mim é extremamente sensível é estacionamento de idoso e deficiente, né? E autista agora também. Porque estacionam demais na vaga de idoso. Pra mim isso é um absurdo completo. E a multa, como é essa multa? É uma multa pesada e para mim deveria ser muito mais pesada para que coibisse de toda forma eles o cometimento dessa infração. Que tenha sempre a amostra diante do cartão. Eu sempre tenho meu cartãozinho lá no painel. Tá lá. Mas muita gente, até idoso, não usa. Mas tem que usar, a gente sabe disso. Mas e aquele que não é deficiente nem idoso, que estaciona no lugar da vaga do idoso? Fica como? Então, ele recebe a multa. Para você estacionar nas vagas destinadas a idosos e deficientes físicos, você precisa necessariamente colocar o cartão em local visível. Não é só ter e deixar ali debaixo do carro, não. Tem que botar no painel, local visível, exatamente.
Quando você não coloca, ainda que você esteja naquelas condições, você já está exposto a levar a multa, né? Porque você está cometendo a infração. Mas ainda é justificável, né? Aí você recebeu, tem o prazo para defesa prévia. Olha, naquele dia eu esqueci, eu já tenho mais de 60 anos, minha memória já não é mais a mesma, então me alivia dessa multa. Através da defesa prévia você pode conseguir, tá? Mas a pessoa que não tem qualquer deficiência, não é idosa e estaciona nessas vagas, para mim, a pena, né? A aplicação da penalidade deveria ser pesadíssima, sendo dobrado em caso de a cada reincidência, tá? E isso aí deveria ser, assim, visto pelo poder público como uma afronta à própria Constituição Federal, né, que trata as pessoas que têm determinadas desigualdades de forma desigual. Né? São mais vulneráveis, né? A vulnerabilidade. A pessoa com deficiência, hoje, graças a Deus, através dessas políticas positivas de acessibilidade, as vagas destinadas, a vida deles ficou muito mais fácil. Mas já é uma vida muito difícil. Imagina, o cara vai no mercado, ele tem uma vaguinha ali perto da entrada do mercado. Aí tem um bacana que vou rapidinho aqui comprar uma cerveja. E ele tem que estacionar longe. Aí vai uma cadeira de rodas. A gente tem que facilitar a vida deles. A cadeira de roda motorizada tem o mesmo direito que o veículo motorizado? É a mesma coisa? Estacionar nessa vaga de idoso? A cadeira de roda motorizada... aliás, então, deficiente. Pode andar pelo mercado, inclusive, né? Nos Estados Unidos, os supermercados, eles têm as cadeirinhas de roda motorizada para os obesos, para as pessoas com deficiência, tá? Então, assim, a gente precisa proteger essa parcela mais vulnerável mesmo, tá? E é um dever nosso, como cidadão. Viu lá que tem uma pessoa que não possui a idade, que não tem a idade e que não possui qualquer deficiência, a gente tem que denunciar, tem que comunicar, tá? Isso é um dever nosso para a construção de uma sociedade melhor. Ok, abraçar aqui a Lúcia Ramosa, Ailton Ferreira, que está assistindo o programa e falando que está bem esclarecedor aí o papo com o Entenda Direito, né, o advogado Abrão Feldman. Eu também quero aproveitar aqui e registrar a audiência de Adriano, Júlio, Marquinhos, pessoal que está aí no Benjamin Andrade, né, assistindo a gente no centro da cidade. Um abraço. Também a dona Arnalda, que está lá no bairro Pedro Jerônimo assistindo. Bom, se você tiver dúvida aí, pode mandar para cá que a gente pergunta aqui para o advogado no quadro Entenda Direito. Tem mais alguma pergunta aí, Tony? Eu gostaria de saber, assim, por exemplo, tem uma dúvida comigo, porque eu vejo muito e vejo mesmo, agora mesmo, que as mulheres estão andando de moto, dirigindo moto, conduzindo moto, sandália. Não pode. Não pode? Não. Sim. Agora, no carro de moto é visível. E no interior do veículo, eu posso usar sandália, eu tinha um amigo que só dirigia descalça. Posso? Não pode. Mas não tá vendo, ele tá dirigindo lá, o guarda não tá vendo, o agente não tá vendo que você tá lá de sandália, nem tá descalço. Mas de moto você tá, dá pra ver. E eu vejo muito as mulheres agora, até de salto. Me desculpem minhas amigas, mas vocês estão erradas. Porque é uma loucura, de salto, aquilo ali prender, já era. É complicado. E eu vejo muitas mulheres hoje dirigindo de sandália e às vezes com a sandália, às vezes rasteira até melhor, mas às vezes sandália de salto. Aí tem penalidade para isso, né? Tem sim. Na verdade, o Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que você tem que você não pode utilizar calçados que não estejam devidamente... Não sejam apropriados. Fixados ao pé. Tem um termo específico que eles usam. Mas não proíbe você dirigir descalço. Dirigir o veículo. Para o caso de moto, eu acho que até por uma questão de segurança, não dá para andar descalço, pilotar descalço, né? Dirigir carro de chinelo, eu sei que não pode. Tá? Não pode não. De Havaiana não. Não. Descalço pode e calçado pode. De sandália, não. Tá? Tem que ser o calçado tem que ser tem que estar fixado ao pé. É porque já foi até comprovado em testes que a sandália engancha nos pedais. Exatamente. E causa acidentes. Escorrega também, né? Não, engancha, né? Pode enganchar. E aí causa acidentes terríveis. Inclusive, antigamente, né?
quando tinha aqueles pedais que eram de baixo para cima, principalmente Fusca, né, Brasília, aqueles carros mais antigos, essa sandália costumava enganchar mais. E isso foi proibido lá nos anos ainda 70, né? Sim. Agora a moto é uma questão até de amor à própria vida, Sim. né? Porque eu digo aqui todo dia, o para-choque da moto é seu pé, sua perna, sua cabeça, né? Seu corpo. Então, a pessoa escorrega ali, o pé vai embora no asfalto e vai perder o pé. A gente tem visto aí sequelas terríveis de acidentes de moto, né? Pessoas que às vezes não voltam a andar. Eu vejo motoqueiro com celular. Tem. E eles prendem o celular no capacete, né? Também. Agora prendem o celular no capacete e vão andando e falando. Você pensa que ele tá louco ali conversando sozinho. E lendo mensagem, imagina, no celular e dirigindo a moto, conduzindo ontem mesmo passou um por mim com o celular preso no guidão e ele olhando o mapa pra ver pra onde ele ia. Acho que aí era um vai aplicativo. digitar mensagem, aí fica com a mão só. Por isso que morre muita gente de moto, né? Os índices são altíssimos. 70% dos atendimentos de emergência da ortopedia dos hospitais públicos são acidentes de moto, tá? E os acidentes de moto normalmente são acidentes feios, né? As lesões são permanentes, né? É terrível, viu? Então, posso só dar um recadinho aqui sobre isso? Para você que está aqui nos assistindo, cumpra a lei de trânsito, tá? O Código de Trânsito Brasileiro. Ele visa proteger a vida, a sua integridade, a paz e não, assim, eu sou motorista, hoje você é motorista, amanhã você é ciclista, você é pedestre, então no trânsito somos todos pedestres, tá? E nós precisamos proteger a vida e a integridade física das pessoas. Vai a dica aí. Ok. Eu tenho aqui uma última pergunta, quanto à liberação do seu veículo, voltando à questão das multas. Paguei tudo agora, fui lá, na hora. Levou o carro, fui lá no banco, paguei. Ainda tem outra história. Só Banco do Brasil. Aí você não... tem que ser lá no CETRAN. Se tiver fechado lá, você tem que aguardar abrir. Então você tem que vir na cidade. Então é confuso. Dá mais trabalho para o condutor, para se estressar mais. Paguei tudo. Tá aqui. Qual o prazo que eu tenho para tirar meu veículo do pátio? Olha, você chegando, eles determinam alguns horários, né? Porque o pátio fecha. Né? 5 da tarde. Muita gente não sabe. Eu não sabia que o pátio fecha. Fecha. 5 da tarde. Se você não chegar lá até esse horário... Não Na verdade, aí chegar antes disso. 5 da tarde ele fecha. Sim, aí no outro dia você tem que pagar mais uma diária. Mais uma diária. Peraí, você tá brincando com o que você tá falando pra mim. Eu vou ter que pagar mais... Igual hotel, você não saiu 11 horas, você vai ter que pagar outra diária. Você sair meio-dia, já venceu. Você não fez o check-out, já era. É assim, aí você tem que se organizar pra pagar mais cedo, chegar lá mais cedo. Mas eu não posso provar que paguei 4 horas da tarde, tá pago, só que fui tirar outra coisa, não é você que tem que chegar lá e provar. Não é questão do pagamento. É o CETRAN, o DETRAN. Aqui tem a informação tem que chegar através do sistema lá. Exatamente. A gente só apanha, né? É porque assim, às vezes, né, algumas pessoas botam lá um comprovante de pagamento falso. Então essa informação do pagamento precisa vir através de meios. Mas Abra, qual é o prazo então que se dá ao condutor? Me diga aí. Para devolver seu carro. O pagamento é feito no Banco do Brasil porque existe, no caso do Banco do Brasil. Sim. Normalmente eles aceitam os pagamentos por determinadas instituições. Porque no convênio daquele recebimento existe uma cláusula ali. Aqui no CETRAN é só o Banco do Brasil. Então, existe uma cláusula que a informação, a compensação e a informação do pagamento vai transitar numa velocidade mais rápida. Porque uma ficha de compensação, quando você paga, normalmente leva 3 dias para quem recebeu tenha a informação. Né? Então, é no Banco do Brasil porque é mais rápido. Agora, para liberar... Isso aí Banco do Brasil ruim. E Caixa, eles trabalham com impostos, então eles sabem que tem que comunicar rápido. E hoje em dia também tem um pagamento via Pix, no próprio boleto, né? Em alguns casos. No caso do trânsito, já está assim. Mas eu quero saber mesmo qual é o prazo que o condutor tem para retirar seu veículo após o pagamento. Veja bem, 24 horas após o pagamento. Está liberado, mas como não tem esse processo aí para saber, mas veja se informar... bem, após o pagamento, é o que ele falou aí, Toné. Você só não pode chegar
fora do horário de funcionamento. Sim, mas se eu cheguei dentro do horário, pode ter que liberar na hora se eu paguei? Não, aí você vai ver lá, o rapaz vai entrar no sistema e vai observar se já foi comunicado aquele pagamento Exatamente. pelo banco. Mas, e o Detran autorizou. assim, constitucionalmente, qual é o prazo que eu tenho para tirar meu carro? Não existe um prazo para isso. Não existe. Tá? Após o pagamento, eu estou dizendo após o Não pagamento. existe um prazo. Teve até um caso... Aí depende aí- da liberação do... Aí estão ganhando de 10 a 0, né? Teve um caso aí interessante de um cliente meu que o sistema ficou inoperante por 3 dias. E ele ficou com o veículo lá 3 dias a mais. E ele teve E ele tem que pagar o pátio. Teve. Aí isso é injusto, isso é injusto. Justiça. Mas ele pode reclamar? Pode, na justiça. Na justiça. Na justiça. Mas não vai adiantar muito porque a... Sim, mas é um direito. Pelo menos dá trabalho a eles de responder. mas ele não. Não, sim. Já tem gente lá que ganha pra isso, né? São advogados já pagos mensalmente. O que acontece, Toné, é que eles vão alegar assim, ó, tem um trâmite legal. E Aí vai dentro dizer que a desse culpa foi do trâmite sistema. Que, né? Porque se ele liberar o carro, você chegou lá com um comprovante. O comprovante é falso. Ele não tem como verificar a veracidade. Aí ele libera o veículo, tá? Quando a resposta chegar, eu já tirei o carro. Não vai chegar a resposta, porque você não pagou, você fraudou aquele comprovante. A responsabilidade é do depósito. Ele que vai ter que ressarcir. Entendeu? Ele que vai ter que pagar. Tá? É complicado, né? É a burocracia estatal, né? Mas é bom, pelo tem menos, que para esperar. esclarecer quais são os direitos que o condutor tem. Sim, E geralmente a sim. gente só leva a ferro, né? Agora, Normalmente. aproveitar que a gente está falando de trânsito, né? Você tem mais alguma dúvida sobre Não, isso? por enquanto não. É de bom tamanho. Outra coisa é bom lembrar também, carteira de habilitação vencida também, você não pode conduzir veículo. Né? Não. Mas, não pode. mas você tem mais um prazo, depois do vencimento, tem mais 30 dias, né? 30 dias. Se você for pego com habilitação vencida, além desse prazo de 30 dias, o seu veículo é retido, tá? Não é removido nem apreendido, até que chegue um condutor habilitado. Chegou um condutor devidamente habilitado, Pode você pode tirar, levar, né? Mas você vai ficar lá, vai ter a multa e vai ter os pontinhos na carteira pela infração. Entendi. Ok. Bom, tem mais alguma dúvida? Não, Toné? tá de bom tamanho. Ok. É pra me estressar, já fiquei injuriada já. Agradecer o doutor Abraham Feldman. Não é isso mesmo, doutor? Abraham Feldman. Abraham Feldman. É porque na minha mente fica Abraham Lincoln, ó. Tem nada a ver. Abraham Lincoln foi assassinado, né, Lincoln? Não vai ser meu caso, não. Não, ele é diferente. Era a o pronúncia presidente é dos Estados Unidos. Abraham. Obrigado mais uma vez. Semana que vem você vai estar aqui com a gente? Vou, claro. Tirando mais dúvidas aí, não entenda direito. Tá bom. Barbosa, muito obrigado por mais essa oportunidade. Toné, excelentes as suas perguntas, tá? Eu fico injuriada, porque eu gosto muito de discutir. Eu não discuto com a gente, falo sempre para meus amigos. Não discuta que você só vai perder. É pior ainda que ele fica vai ali marcar, vai marcar a placa do seu carro. Não Além do desacato, né? Hã? Além do crime de desacato, que ainda pode acontecer. Ainda tem isso aí. Procure dirigir dentro das normas, com seus documentos tudo em dia. Pronto, tá aqui, meu amigo. Ó. A lei foi feita pra ser E nem cumprida. deboche, nem procure nem debochar, porque aí vai dizer que tá debochando da cara do agente. Agora, olha, eu vou deixar aqui 3 sugestões para semana que vem, né? Tá. E, claro, que o senhor pode trazer outra sugestão também, né? E a gente fazer aqui um bloco até maior. Mas dentro desse mesmo segmento, né, que é de automóveis, eu queria, na semana que vem, a gente falar sobre estacionamentos pagos, Sim. direitos e deveres, né, do estacionamento, que é que ele é responsável. A Zona Azul? Sim. E não, seja Zona Azul, seja shopping, seja lojas, né, farmácias, Sim. estacionamento daquela empresa, Tá, né, ótimo. principalmente os pagos. E também Responsabilidade civil, né? Civil. Que a gente Tanto vai falar. público Tá. como privado. e né? falar já que você tocou na Zona Azul, falar sobre a questão do guarda de Itabuna, que tem uma lei municipal que deu direito a ele receber comissões a cada multa que ele colocar. Produtividade, né? Mas a gente precisa saber até que ponto isso não é uma corrupção estimulada, porque no momento que o guarda multar mais, ele vai receber mais, né? Sim. Isso não é um estímulo para ele fazer multas, fabricar multas, então fica aí a dica para a semana que vem para a gente falar sobre isso, tá bom? Tá ótimo. Então já tá dada a dica, mas a gente vai explorar outros assuntos também, outros temas aqui no quadro Entenda Direito, tá bom, doutor?
Posso me despedir, né? Claro, fica à vontade, o quadro é seu. Hein? Bom, a você que nos assistiu, muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos lá de Ilhéus. Um abraço, meu amigo Igor, meu amigo Fernando, a minha esposa que está me assistindo, Elaine, aos meus companheiros do Rotary. Quarta que vem, 10 horas, estaremos aqui novamente. Muito obrigado. Obrigado, meu. Leigos. Ok, tivemos aí, né, o Dr. Abraham Feldman respondendo aí as perguntas, questionamentos sobre tudo, né, sobre legislação no trânsito hoje aí no Entenda Direito. Mande suas perguntas, suas sugestões. Olha, eu queria que o advogado falasse sobre esse tema. Aí a gente vai pedir a ele para falar e responder suas dúvidas, tá bom? Olha, gente, daqui a pouquinho uma entrevista aqui com o médico. Passa por ali, doutor, por favor. O médico, né, Teobaldo, muito conhecido aqui, trabalhou no SAMU muito tempo aqui em Itabuna, né? Teobaldo de quê? E daqui a pouquinho ele vai dar uma entrevista aqui no nosso programa ao vivo, inclusive polêmica essa entrevista, porque ele vai esclarecer porque ele está contra as mulheres que denunciaram o doutor Mangabeira. Ele vai falar daqui a pouquinho e falar sobre a situação dele também. Senta aqui, por favor, doutor. Lá em Santa Catarina, né? Onde ele teve um problema lá também judicial. A gente vai esclarecer daqui a pouquinho aqui no programa. Olha, gente, o Brasil, né, infelizmente não está indo bem nas Olimpíadas, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse tema aqui no programa também. Eu já comentei ontem aqui. Não adianta agora você sentar na frente da televisão e exigir ou querer ver resultados de medalha de ouro para um país que não investe no esporte, né? Desde da educação primária, ali no colégio, seja na faculdade. Eu dei exemplo aqui da nossa faculdade pública aqui de Ilhéus, que tem curso de educação física, tem ginásio de esporte, tem campo, tem quadra, não incentiva nenhum atleta da região, não patrocina nenhum atleta da região, não conhecemos caso de nenhum estudante dessa universidade, a UESC, que pratique esporte, que represente a Bahia em alguma competição. Aí chega numa Olimpíada, a gente quer ver resultado. Então, esquece. O que dá lá é lucro. Se o Brasil conseguir uma medalha, é lucro, porque é um país que pouco investe no esporte. Tivemos uma atitude aí do governo federal, Lula, né, no outro governo, mas muito pouco, muito tímido. Nesse governo atual, ele melhorou aí a questão até da Bolsa Auxílio aos meninos, né, o projeto Bom de Bola, mas isso é só numa modalidade. Bom de bola é futebol e o resto, né? Cadê o basquete, o vôlei, a natação, o ciclismo, o iatismo? A gente não tem. A gente não tem. Você vai numa escola aqui, cadê? Tem prática de esporte aqui? Não tem. Tem a educação física, mas é voluntário. O aluno vai se quiser, se ele não quiser, não precisa ir. Aí você vai competir com países que são evoluidíssimos no esporte, e o aluno começa a praticar esporte na escola, no ensino fundamental. E ali ele já tem uma meta, um objetivo. Qual é o objetivo desse menino? É um dia disputar uma Olimpíada. Aí você vê a China, Estados Unidos, né? A Rússia esse ano participou em função da guerra, mas a Rússia sempre foi campeã também em medalhas. Agora você vai lá e visita as escolas para você ver. As crianças ficam um turno praticando esporte. Aí você quer competir com esses países? Ah, eu queria ver o Brasil quinto colocado, pelo menos no quadro de medalha. Isso aí é utopia. Aí 25º. É utopia, né? E tá até bem colocado, viu? Diga-se de passagem. Pelo pouco que se faz no Brasil. Eu tô olhando aqui. Tá bem colocado. Acima até de gente como a Suécia, tem outro bocado de gente. País evoluído, né? Mas a gente comemora um bronze, Barbosa, como se fosse ouro. Isso aí, né? E é certo, Toné, porque é pelo pouco que se faz. Medalha, medalha, não importa nem o que prata, quando eu digo ouro. Pouco que se faz, não é que as meninas e os meninos treinem pouco, não. Esses que estão lá treinaram muito. Mas eles não têm apoio, eles não têm incentivo, Toné. Um atleta que vai para a Olimpíada aqui no Brasil, ele tem um trabalho regular e ele ao mesmo tempo pratica esporte. Ele não foi incentivado para a prática do esporte exclusivamente, como é na China. Nos Estados Unidos, uma pessoa que é bom de basquete, que é bom de handebol, que é bom de natação, ele ganha bolsa até da faculdade, ele não paga a faculdade. É um incentivo para ele praticar mais e mais o esporte.
E aqui no Brasil não se faz nada. E depois fica se cobrando, porque não ganhou medalha de ouro. Eu não vou mentir para você, eu nem assisto a Olimpíada. Desde a Olimpíada do Brasil, a do Brasil foi minha grande decepção. Porque eu esperava que 4 anos antes, pelo menos, já que não se faz nada a vida inteira, mas olha, a gente vai ter uma Olimpíada no Brasil. Então, 4 anos antes, o governo tivesse feito leis de incentivo ao esporte, obrigasse as escolas a colocar as crianças para praticarem o esporte, mas não. Aqui no Brasil passou como se fosse só uma visita de turistas. E a partir daí eu realmente me desiludi com o esporte aqui no Brasil. Então vamos pensar em trabalhar, pensar em outras coisas. O esporte ficou para meia dúzia que com muito esforço consegue chegar lá e a gente não pode exigir desse pessoal medalhas de ouro, né? Exigir muito deles. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais de esporte, porque a gente vai falar do futebol e o empate também do Bahia daqui a pouquinho. Agora nós vamos conversar com Teobaldo, né? Porque, Magalhães, né? Teobaldo Magalhães. Nós tivemos aqui em Itabuna o saudoso Teovaldo, né? Que também era médico, cardiologista. E muita gente confundia Teovaldo com Teobaldo, né? Teobaldo dele é com B, o outro é Teovaldo, nosso amigo, né? Que Deus se não me engano é com Teovaldo H Araújo também, né? Seu nome? Não, CH. CH, né? Ok. Então, doutor Teobaldo, como é conhecido, ele atuou muito como médico aqui no SAMU, muito tempo em Itabuna, e depois foi embora para o Sudeste, né? Foi morar em Santa Catarina. Então, eu gostaria de começar esse bate-papo aqui, primeiramente cumprimentando. Pega o microfone, por favor, Teobaldo. E eu gostaria de saber, né? Polemizar logo aqui. Eu realmente achei estranho quando o senhor entrou na defesa do doutor Mangabeira, né? Achei estranho por quê? Porque é uma denúncia, né, de várias mulheres contra o doutor Mangabeira. E o senhor foi de encontro àquelas mulheres. Por que o senhor foi contra aquelas mulheres na denúncia contra o doutor Mangabeira? Bom dia, queridos telespectadores da TVI. Bom dia, Barbosinha. Bom dia. Prazer tê-la a aqui. vossa querida família, amada Obrigado. família. E todos os seus trabalhadores aqui da TVI, que eu tenho uma grande estima. E primeiramente, eu devo agradecer muito por você me colocar à disposição da TVI para proporcionar a verdade ao público. Quando eu vi na televisão a denúncia contra o nosso querido médico Antônio Mangabeira, eu fui auditor do Exército durante muitos anos e participei de 33 cursos na área de ciências da saúde. E um desses cursos que eu fiz chama-se especialidade em psiquiatria. Esta especialidade me dá um conhecimento científico do comportamento humano. E este comportamento humano nos traz evidências da verdade diante de tantas mentiras, tantos julgamentos de inocentes, colocando-os como culpado, sem evidenciar a ciência e sem provas cabais de todos os denunciados. Eu conheço muito pouco Mangabeira, não tenho conhecimento de Mangabeira. Mangabeira, quando eu estive aqui há 20 anos atrás em Itabuna, tivemos alguns momentos de olá, colega, passávamos nos hospitais, nas clínicas, mas eu não tinha aquela amizade com o Dr. Antônio Mangabeira em relação a uma conversa fraterna, como eu tenho com você, como eu tenho com amigos que me rodeiam. Eu não julguei Mangabeira, eu julguei apenas pela ciência, as palavras, as expressões faciais, o brilho nos olhos e as insinuações de uma caluniadora. Como foi que eu observei isso? Ora, nós temos que ver primeiro o relatório de palavras e nós observamos que existe uma incoerência muito grande entre as informações que ela fez e as informações que ela fazia naquele momento. O batom, não é? Na bata, a proibição de que a filha entrasse na consulta,
o pranto sem lágrimas, a falta de brilho nos olhos, tudo isso observamos de uma forma geral nas feições. E eu, como médico psiquiatra, vendo que havia uma incoerência naquele momento, ora, como oficial do Exército, que sempre procurei a justiça, e quando eu procurei a justiça, já fui preso, caluniado, difamado e negado, porque eu sempre procurei a justiça. E hoje nós vivemos no mundo, Barbosinha, onde a injustiça predomina. Vence quem paga mais, vence quem tem dinheiro. E isso não é coerente com os ensinamentos de Jesus. Desculpe te interromper, doutor Teobaldo. Algumas pessoas, né, quando viram sua defesa na internet, afirmaram, inclusive até aqui na TVI, vieram aqui na TVI nos procurar, dizer que o senhor está fazendo isso porque o senhor é condenado lá em Santa Catarina e que sequer cumpriu sua pena lá e que o senhor também cometeu o mesmo crime que Mangabeira. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Muito bem. Quando eu fui difamado, caluniado por todos a nível nacional, eu me lembrei de Jesus. Que Jesus foi negado, caluniado, exposto em praça pública. Ele foi arrastado e sangrando injustamente. Eu fui preso, torturado injustamente. Mas graças a Deus, eu sou julgado por Jesus. Porque o julgamento dos homens são julgamentos falsos, organizados pelo dinheiro, para maltratar aqueles concorrentes. Ora, qualquer homem hoje que denuncie desvio financeiro em qualquer prefeitura, se ele não for morto, ele será caluniado e difamado, exposto em praça pública, para que ele perca a credibilidade de suas palavras e não possa expor a verdade. Nós sabemos, querido Barbosinha, que a injustiça ainda impera neste mundo, porque quando um acusado inocente fala que é inocente, ele é descreditado, vamos falar assim. Que beleza isso, né, Barbosinha? Próprio de um planeta de provas e expiações. Um planeta primitivo, onde todos nós somos egoístas, orgulhosos e vaidosos. E um pouquinho de sadomasoquismo, porque nós gostamos de ver o outro sofrer. Mas, se eu estou sofrendo por amor a Jesus, por amor à justiça, podem me colocar de novo na prisão, podem me colocar na televisão, me difamar, porque quem me julga é Deus, e eu tenho minha consciência tranquila. E é essa posição que todos os caluniadores devem ter. Devem colocar sua palavra e dizer: eu fui acusado de estuprador sendo inocente, como Jesus. Agora, o que é que aconteceu de fato lá em Santa Catarina que envolveu, né, o seu trabalho? Inclusive o senhor foi proibido até de exercer a profissão lá, né? E chegou a ficar quanto tempo preso? Eu fiquei 10 meses preso, fui torturado pela polícia penal aí de dentro. Eu estou entrando agora com um mandado de segurança, não só contra o Conselho Federal de Medicina, contra todos os magistrados que me colocaram na cadeia sem provas. Mas por que tudo isso? Simplesmente, Barbosinha, porque eu, como auditor do Exército e como diretor do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia, protegi os médicos de Santa Catarina, porque a saúde estava tendo um grande desvio financeiro, como acontece em todas as prefeituras, Barbosinha. Não só acontece em Joinville. Eu denunciei na época, eu denunciei Itabuna, Ilhéus, Itacaré, Uruçuca, o desvio financeiro.
Aqui tentaram até me matar também. Foi, né? Foi, tentaram me matar, me Inclusive, o senhor ameaçaram. teve outro problema em Uruçuca também. Foi? O outro problema no Uruçuca é o mesmo quadro. Agora, tem uma viés de vinculação com todas as pessoas que me denunciaram com amizade e parentesco em Uruçuca. Então criaram. Mas esse quadro de Uruçuca, eu tive a honra de ser defendido pelo juiz Marcos Bandeira, que é um juiz ilibado aqui de Itabuna, e ele preparou umas alegações finais a meu favor, que tem possibilidade de me inocentar em 80%. Por quê? Porque ele evidenciou a verdade com provas cabais. Só para você ter uma ideia, Barbosinha, a moça que me caluniou aqui disse que eu tinha carro branco e que eu fumava. Eu apresentei um livro contra o cigarro, que eu não fumo, e nunca tive carro branco. Aí apresentei a documentação de que eu não possuo carro branco e nem fumei, mas apresentei a documentação e foi pedido um exame em meu corpo para saber se em algum momento eu tinha fumado. Então, eu quero aqui... E foi comprovado cientificamente? Comprovado que nunca fumei. Eu quero parabenizar um dos grandes advogados da Bahia, que é o doutor ex-juiz de menor, Marcos Bandeira, Antônio Marcos Bandeira, que é um homem íntegro, um homem de alto conteúdo, que está me defendendo como Pedro defendia Jesus. Agora, o que levou a isso, né? Tanto em Uruçuca quanto lá? O senhor disse que foram as denúncias que o senhor fez, né? Houve uma armação aí no caso por parte de quem? Dos prefeitos? Eu denunciei a construção da drenagem de Joinville, que houve um desvio financeiro de R$1 bilhão. R$1 bilhão. Porque eu era amigo dos empresários e conversava com os empresários e festa havia do dinheiro recebido dos próprios empresários que fizeram a construção da drenagem. Inclusive, denunciei o próprio presidente da Câmara de Vereadores que estava vinculado com esse desvio. Olha onde eu me meti, Barbosinha. Denunciei o desvio financeiro da Central de Regulações de Consultas Especializadas. Denunciei o desvio financeiro das injeções e seringas e medicamentos como superfaturamento. Denunciei na mídia, Barbosinha. Tive o peito e a coragem. Aí tentaram me matar, me expulsaram de casa, tomaram meu carro. Eu comprei 10 barracas para os pobres da rua. Os pobres até colocaram lá Rua Magalhães. O prefeito foi lá e mandou a polícia, porque a polícia é dele, né? A polícia lá de Joinville é comandada pelo prefeito, cortar todas as barracas, dizendo que tinha um opositor do prefeito e colocou crianças sem lares nas ruas. Mas tudo isso não foi evidenciado na mídia, porque a mídia, ela segue a cartilha do seu patrocinador. E como é um do homem mais rico de Joinville, uma pessoa com grande prestígio, o prefeito da cidade, não é? Dono das farmácias, dono de indústrias têxteis, nada aconteceu. Mas o importante, Barbosinha, é que agora eu estou aqui na sua frente para provar a todos a grande prova cabal, que eu estou aqui lutando pela minha inocência. A grande prova cabal é que os filmes de segurança, os vídeos das câmeras de segurança não evidencia a suposta estuprada entrando na minha sala. Então isso é uma prova fantástica que eu estou apresentando no meu processo. Ora, se ela não aparece entrando na minha sala, como é que ela pode me denunciar dizendo que eu a estuprei? Então eu estuprei um fantasma, uma invisível, uma transparente?
E tudo isso está nos autos, né? Tudo isso nos autos. Mas por que não foi evidenciado logo no início? Porque hoje nós vivemos sobre o poder do dinheiro. E qualquer um que defende, recebe um dinheiro, ele começa a atacar. Porque o dinheiro fala mais alto, muito mais alto do que a moral. E hoje nós estamos vendo isso, Barbosinha, não é só nesses quadros simples de assassinato, homicídio, de estupro, não é só isso não. Acontece isso nos grandes magistrados, onde nós estamos vendo a injustiça imperando no nosso país. Eu aproveito seu programa para pedir ao excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é, para mim, um homem ilibado, que ele veja esta minha causa e para evidenciar a minha inocência, porque não existe nenhuma prova contra mim, mas existe todas as provas da minha inocência. Então eu suplico ao excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que ele venha até mim para me proteger, porque eu estou nas mãos da Justiça do Brasil. E a Justiça do Brasil está praticando injustiça. Agora o senhor ficou preso 10 meses, mas qual foi sua sentença? A sentença, sem provas contra mim, foram 12 anos. 12 anos? 12 anos. Rapaz, e como é que o senhor conseguiu sair antes? Porque um desembargador viu nos filmes que ela não é evidenciada no filme da Câmara de Segurança. E por não aparecer na Câmara de Segurança, não sou culpado, eu sou inocente. Isso é uma prova cabal. Mas eu tenho que apelar para o presidente, porque se até o Supremo não evidenciou isso, a quem mais eu posso recorrer? É complicado, né? Complicado. Agora, o senhor tem esperança de rever seu diploma, seu diploma não, no caso, o seu registro, né? Para o senhor voltar a atuar como médico? Sim, o meu registro deverá voltar dentro de 14 dias, porque eu estou entrando com mandado de segurança. Como vocês sabem, mandado de segurança é líquido e certo com provas cabais. Então eu estou voltando para trabalhar de uma forma muito tranquila, provando a minha inocência. Porque o ideal é que o homem que for acusado, ele tem que ter provas da sua inocência. Mas a justiça diz que quem acusa, cabe o ônus da prova. E como não tem prova contra mim, como é que eu posso ser culpado ou condenado? Então a justiça hoje tem que passar por uma grande revisão. E o seu advogado na época lá não apresentou isso, não questionou? Não apresentou. Está nos autos, mas ele não apresentou na audiência. Porque o juiz, ele fica cheio de processo, ele não lê o processo. Ele fica ali na audiência, ouve um e ouve outro e decide pelo que ouve. Ele não decide pelo que lê. Porque no processo existem todas as provas. E é com esse subsídio que eu estou entrando para me defender na Defensoria Pública aqui de Itabuna. Agora eles alegam que o senhor estuprou uma vulnerável, né? Vulnerável. Quer dizer, é uma pessoa incapacitada? Incapacitada de discernir. Imagine você. E essa pessoa já foi atendida no seu consultório lá? Realmente? Nunca fui atendido por essa pessoa. E nem nunca atendi, porque não aparece nos filmes. Agora, o interessante disso tudo, Barbosinha, é que ela é uma psicótica. Ela tem delírio e alucinação. Ela mesmo declara isso? Não, os autos declaram. Está no processo. Está no processo. Porque a trama maquiavélica foi posta para eu atender uma pessoa que tinha um processo, mas ela não aparece. Eu evidenciei lá no laudo dos processos durante a audiência.
Durante a audiência eu evidenciei que ela é psicótica, que ela tem alucinações e delírios. Agora, olha que coisa interessante. O delegado que ouviu supostamente essa pessoa acreditou numa psicótica. Em vez dela pedir um atestado de rigidez mental, ele não, é uma psicótica, eu vou acreditar. Vou acreditar. E aí levou o caso ao promotor. E numa única acusação, não apareceram outras pessoas? Não, né? Quando houve essa acusação, não havia nenhuma outra. As outras foram influenciadas, subornadas financeiramente para que adicionasse, complementasse, para que pudesse o juiz ter credibilidade. É o efeito manada pelo suborno financeiro. Porque qualquer mulher hoje, Barbosinha, que ofereça 50 mil reais, denuncia qualquer pessoa. E hoje existe a mistura das mulheres honestas com as mulheres desonestas. Eu sou protetor das mulheres honestas, mas as mulheres desonestas merecem nossa condenação. Alguma pergunta? Isso é fantástico. A partir de sair de mulheres desonestas, fica difícil da gente achar quem é honesto e quem é desonesto. Que também tem homem desonesto e mulheres também. Claro, tem mulheres desonestas. Mas é bom saber também que o senhor, além de advogado, o senhor também atua como psicanalista, como psiquiatra, né? Sou psiquiatra, então, eu sou especialista tem uma psicologia para ver mesmo, né? A pessoa, para analisar mesmo a pessoa a fundo. Como o senhor disse que no caso desse médico aqui de Itabuna, o senhor analisou, tinha choro sem lágrimas e etc. Você viu logo que ela estava mentindo. Sim. Mas depois dela vieram mais 20 mulheres também denunciarem. Já está perto de 30, eu soube. Né? Aí eu quero saber, hein? Ontem a advogada falou aqui que já está perto de 30. Perto de 30, exatamente, né? Perto de 30. Essas 30 pessoas, na opinião do senhor, também mentiram? Muito bem. O perfil delas também são mentirosas, todas elas? Todas elas. Só porque, só um minutinho, só porque elas resolveram, elas tomaram coragem a partir dessa denúncia dessa mulher, que eu esqueci até o nome dela, dessa vítima. Romilda. Acho que é Romilda o nome dela. Romilda. Muito então bem. As outras também, todas estão mentindo? Muito bem, ótima pergunta. Todas as outras merecem meu respeito, minha consideração, meu amor por elas. Eu não posso comentar nada por elas. Eu não posso julgar. Eu não posso fazer comentários da personalidade de Mangabeira. Assim como não posso atuar e julgar a personalidade dela. O que eu apresentei na Polícia Civil foi ela, a denunciante, exclusivamente ela. Todas as outras que apareceram merecem todo o meu respeito e consideração e que apresente provas para provar realmente que elas foram estupradas. Mas... Ou que não foram, desculpa, não foram. Ou pode ser, havia também uma tentativa. Mas aí o senhor teria que avaliar todas essas 30 mulheres, essas 30 denunciantes. Essa avaliação psicológica. Avaliação psicológica. Todas devem ser respeitadas e amadas. E respeito e as amo, como amo todas as mulheres honestas desse país. Agora, as mulheres desonestas, elas devem ser descredibilizadas ou desacreditadas. Por quê? Porque nós não podemos acreditar em palavras. Quem acusa tem o ônus da prova, e elas têm que provar. Agora, são mulheres que eu não as conheço, nunca as vi e merecem todo o respeito. Assim como todos os prefeituráveis que existem aqui em Itabuna. Todos os prefeituráveis merecem todo o nosso respeito e o meu respeito. Não é? Não tenho nada contra ninguém e não tenho nada contra Mangabinha, não tenho nada contra Augusto Castro. Sei que são homens dignos de estar em frente a qualquer... Mas Mangabeira não é candidato, não? Não, Mangabeira, ele era presidente do diretório do PL.
do PL. Mas Agora é a eu falo esposa agora dele, dos parece. prefeituráveis, como Chico França, não é? Que é um grande prefeiturável. Tem Azevedo. Mangabinha, Augusto Castro, Dr. Quem é Isaac Mangabinha? Newton, hein? Mangabinha não tem não. Mangabinha é o nome popular De quem? de um deputado federal Ah, é? que é candidato a prefeito. É porque tem agora aqui, ó, os candidatos, os pré-candidatos, né? Até então, É. Azevedo, Ah. o Pancadinha. Ô, Mangabinha, perdoe, é Pancadinha. O nome dele é Pancadinha. Fabrício, né? O apelido é Pancadinha. Pancadinha. Como é Fabrício? Fabrício Pancadinha, Fabrício deputado. Pancadinha. Tem o Augusto Castro, né? Que teve a sua convenção ontem, né? Já inclusive já escolheu o vice, que é Júnior Brandão. Brandão. Tinha o Dinailton Oliveira, mas ele acabou desistindo por conta de uma briga interna do partido, rede, né? Quem é outro, Toné? Me ajuda Chico aí. França. Eu já falei, Chico França. Isaac ele falou. Neri. Isaac Neri, que é médico Isaac também, né? Neri, que eu conheço. Lisdeli Não, Nobre Lisdeli também? não. Lisdeli Desistiu? parece que vai ser a vice de Pancadinha, né? Então são esses candidatos postos até agora. Chico França, Augusto Castro, Capitão Azevedo, até que prova o contrário, ainda é candidato. O Pancadinha, que é Fabrício Pancadinha, o Dr. Isaac Neri. Só, Chico né? França. Já falei, Chico França. Todos 5 esses, candidatos, todos esses que você acaba de citar são pessoas dignas de assumir qualquer prefeitura. Eu os respeito, os amo muito e quero que todos fossem vitoriosos. Mas por que o senhor colocou ele no contexto agora, quando o senhor fala das mulheres, né? Que o senhor estava falando das mulheres que acusaram Mangabeira. Aí agora os prefeituráveis. Por que eu coloquei o contexto? Porque no meu texto da denúncia aparece uma fotografia dela com o prefeiturável Augusto Castro. E Foi padrinho, desculpa, foi padrinho na formatura dela. Padrinho da formatura, coisa normal. Sim, mas o senhor Porque eu atribui falei- isso a ela ser partidária e ter denunciado? Não, eu atribuí isso de que aquela mulher é uma mulher de confiança, de determinação, de segurança, de personalidade. Por quê? Tem como padrinho o Augusto Castro, tem como marido um grande militar, não é? Então, ela tem uma personalidade sincera, forte, autêntica, mas naquele momento ela transformou sua personalidade e se tornou frágil para que pudesse impor na mídia uma situação de vítima. Deu para entender? Por isso que eu cito aqui com muita honra e dignidade o nome de Augusto Castro. Mas o senhor acha que não tem envolvimento nenhum, graças a Deus. Então, mas o senhor atribui essa denúncia dela ao fato dela estar com Augusto Castro, seria isso? Não, porque aparece uma fotografia que foi jogada na mídia dela com Augusto Castro. Como se houvesse... Porque Mangabeira não é candidato, então não consigo ver uma mas ele relação. quer tentar explicar... Não, aí desculpa já aí. foge Mangabeira. Porque, aí foge de Mangabeira, qualquer só forma... com ela. Só com ela. Porque se eu falo sobre as qualidades da denúncia, e na qualidade da denúncia tem o nome do prefeiturável Augusto Castro na fotografia, eu faço hoje uma apresentação extremamente positiva para Augusto Castro e extremamente negativa para ela. Porque se ela tem uma personalidade, por ter um padrinho e por ter um esposo com segurança, por que ela mudou sua personalidade para fazer uma apresentação na mídia como frágil, como vítima? Mas será que ela não foi vítima? Aí é que tá, né? Aí é uma interpretação que merece todo o meu respeito. Por exemplo, porque aqui, eu né, julgo a ciência. Eu ouvi a denúncia dela, né? Ela falou em rádios, aí, blogs e tal. Eu ouvi atentamente, não quis entrar no mérito, né, de julgar, e apenas aguardar, né? Porque, como eu disse aqui, nós demos espaço até a Mangabeira também para ele falar aqui, né? Até que prove o contrário, todo mundo é inocente, né? Então a gente dá espaço para todo mundo falar.
Eu não quis julgá-la não, porque assim, uma mulher casada, dona de casa, né, trabalhadora, ela parece que trabalha na saúde, né? Não sei se é enfermeira. Não conheço o trabalho dela. Parece que ela é agente de saúde do município. Não conheço como agente de saúde. Então, uma mulher dessa se propõe à mídia chorar e tudo, e não ser verdade, né? É complicado. Né? Como a gente está num momento muito político e muito em efervescência, nego utilizou isso, claro, para atingir o médico também, que o médico está agora no PL, no partido de Chico França. Vamos logo abrir as cartas. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, não tem, mas com ele que colocou os prefeituráveis aí no meio disso. É isso que eu estou tentando entender. Mas... A Mangabeira não é candidato, mas ele está do lado de um partido político. Ele tá mas lá. Ele nem aparece, Toné. Sim, querido. Na verdade, ele nem apareceu do lado de Chico França em momento algum. E Chico França, inclusive, fez um depoimento, né? Falando que se ele errou, que seja punido. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Não tem, mas também a gente pode ter usado, isso pode ter sido usado como motivação política. É isso que as pessoas nas redes sociais tentaram dizer, entendeu? Que foi direcionado a isso. Mas agora, se ela é vítima, a gente também tem que ver o direito dela, direito da vítima. Ela não ia também alardear, se expor tanto só para uma coisa política. Eu acho que não foi isso. Ela se expôs porque ela foi atingida e ela foi molestada. É só isso eu entendo o lado do Teobaldo, né? E respeito, porque ele disse aqui, ele foi vítima de uma calúnia, né? É o que ele está falando aqui pra gente, lá em Santa Catarina. Qual o interesse que essa mulher tinha de se expor, Babazinho? E então, como vítima, ele pode estar achando que todo caso vai ser talvez igual dele, mas, né? Não sei. É isso, doutor? O meu mérito é exclusivamente a ciência conforme a filmagem apresentada ao público, nada mais. Eu jamais gostaria de ofendê-la, porque eu apliquei a ciência, apenas isso. E como eu sou um cientista médico, auditor do Exército e psicanalista, eu fiquei à disposição de qualquer justiça para afirmar esta verdade. Mas eu desejo que Deus, que está sobre todos nós, assuma a verdadeira justiça e aplique a justiça divina em todos os nossos atos. Essa é a maior justiça, né? Essa é a maior justiça. E essa não falha, essa não erra. Essa não erra. Porque existem muitas incoerências de palavras. Existem muitas conjunções e insinuações que está política, que está isso, que está aquilo. Mas a verdade é que nós temos prefeituráveis ilibados para assumir a prefeitura de Itabuna. E temos mulheres maravilhosas, honestas e itabunenses. O senhor, inclusive, chegou a pensar em se candidatar, não foi aqui? Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Pode. Eu sou um pré-candidato a vereador né? Pelo Partido da Mulher Brasileira. E me considero protetor das mulheres honestas de Itabuna. E com isso, eu pretendo dignificar minha vida pela justiça, pela honestidade, pela fraternidade humana. E como você sabe, uma das minhas perspectivas de trabalho é que nenhum itabunense passe fome e nenhum itabunense mora na rua. E isso eu tenho sem gastar dinheiro. Isso é um projeto que eu não falo para ninguém, que eu pretendo apresentar a todos os itabunenses, a todos os prefeituráveis que assumam, porque eu sou amigo de todos. Qualquer prefeito que assumir a prefeitura, conte comigo, porque eu vou ensinar que vai ser inédito no Brasil, como Itabuna. Nenhum itabunense passará fome e nenhum itabunense dormirá na rua, sem gastar dinheiro. Agora, ô Teobaldo, deixa eu te falar, devido a essa sua condenação lá em Santa Catarina, né? O senhor não está incluso naquela questão da ficha limpa, porque a lei diz que é todo mundo que foi julgado, né?
um colegiado, ou seja lá que situação Não, for, né? Ela só aparece quando você é transitado e julgado. Eu ainda não fui transitado e julgado. Porque o senhor tem direito a recorrer, Por isso que eu estou né? em liberdade. O senhor pode recorrer, Porque se né? fosse já só foi tivesse julgado em transitado primeira e julgado, eu instância, estaria só preso. em primeira instância, né? Ou inocente, conforme eu prove. No caso seu, só foi em primeira instância. Não, fui em segunda instância. Mas ainda não concluiu. Não concluiu porque não foi transitado e julgado. Essa segunda instância não foi transitada e julgado. Entendi. É por isso que eu estou em liberdade. O senhor pode se eleger. Posso me eleger. Pode tomar posse e ganhar. Tomar posse. Ok, meu amigo. Tem alguma pergunta, Toné? Assim, você está defendendo aí, desculpa aí, seu partido é Partido da Mulher? Partido da Mulher Brasileira. Aí não tá havendo uma incoerência, porque aí tá parecendo que o senhor, ao falar de Mangabeira, não é defender, mas pelo menos o senhor acha que a opinião a denúncia da mulher não tem essa consistência toda. O senhor tá vendo uma incoerência, porque o senhor, ao defender a mulher, tá defendendo então aí o corporativismo da categoria dos médicos, será isso? Não sei, eu tô sendo... A pergunta da senhora é uma pergunta muito pertinente. A minha posição é extremamente científica diante de uma mulher. Eu não tenho representação negativa contra as mulheres. Eu represento, sim, e sou pré-candidato a vereador pelo Partido da Mulher Brasileira, honesta. É aí onde está o viés de uma nova realidade na consciência humana. Porque eu não sou contra mulheres. Pelo contrário, eu me considero protetor das mulheres honestas. E é com esse vínculo que eu vou proteger as mulheres honestas de Itabuna. Eu acredito que qualquer eleitor não gostaria de saber que uma mulher é desonesta. E eu tenho certeza que essa mulher desonesta, ela não poderia estar filiada ao Partido da Mulher Brasileira. Por isso que eu convido a todas as mulheres desonestas que estiverem vinculadas ao Partido da Mulher Brasileira, se desvincularem. Porque nós, do Partido da Mulher Brasileira, protegendo as mulheres honestas... E como identificar essas mulheres desonestas? Me desculpa aí. Pelo comportamento das palavras, pelas expressões de vida e pelos antecedentes. Mas os homens também tem homens também desonestos, tem comportamentos também desonestos igual as mulheres. Claro, todos os homens desonestos. E o senhor acha que o comportamento desse médico foi honesto? Hein? Esse comportamento desse médico foi honesto a partir da denúncia dessa mulher? Qual comportamento? Do médico. Não, aí é outro mérito. Aí é questão da delegacia. São os delegados que vão ver isso. O senhor está falando então como médico? Eu como médico. Como colega dele? Não, eu sou... Sim, não, colega dele. Claro, eu sou colega dele. Mas eu não tenho vínculo emocional com ele. O que eu tenho com o Antônio Mangabeira é uma legalidade profissional. Eu sou colega dele. Agora... O que eu aplico não é legalidade, não é amizade, nem com ele, nem com ela. É a ciência, é a verdade diante de Deus. Ora, se eu vou acusar alguém, eu tenho que apresentar as provas. Agora, as expressões faciais e as palavras é uma prova que só o psiquiatra pode dar. Não existe nenhuma outra profissão que pode expressar uma prova de uma expressão facial a um juiz ou a um delegado, só um psiquiatra. E isso eu identifiquei. Agora, quanto ao partido, que foi a sua pergunta, não existe nenhum vínculo disso com nenhum partido. Não é uma mulher que seja desonesta que vai dar exemplo para que todas as mulheres vinculadas ao Partido da Mulher Brasileira seja honesta. Não é isso. O que nós devemos ter é uma posição da ciência. Agora, o respeito de todas as mulheres honestas é fundamental para que nós possamos separar o joio do trigo.
Existe homens honestos e homens desonestos, mulheres honestas e mulheres desonestas. E existe também médicos honestos e médicos desonestos. Existem médicos honestos, médicos desonestos, advogados honestos, advogados desonestos, empresários honestos, empresários desonestos. Mas é fácil identificar isso? Não. Isso é muito difícil. Só com o passar do tempo ou uma análise detalhada de um psiquiatra diante de uma denúncia. Porque conversando com uma pessoa, não é? Você não identifica facilmente. É difícil. Mas diante de uma denúncia onde as redes televisivas estão de frente e ela é pressionada a não mentir, fatalmente ela acaba mentindo. Então, o senhor acha que a denúncia dela só pode ser considerada autêntica, verdadeira, a partir dessa avaliação psicológica? É isso? Olhe, nos Estados Unidos já existe o teor da mentira, que é justamente essa avaliação psicológica, onde ela é colocada um vídeo, uma câmera na frente dela, e faz a ela várias perguntas. E por trás daquele vídeo fica vários psiquiatras observando não só o índice sanguíneo, que é uma prova também importante, não é? Para ver os hormônios que são liberados e são preconizados pela mentira, que é tirado logo após a audiência, como os psiquiatras vão observar as palavras, a intensidade, a característica da voz, as feições, o choro, tudo isso é fundamental para que haja essa avaliação psicológica. Ok, agora, doutor Teobaldo, eu já estou no finalzinho, mas você tem mais uma pergunta? Não. Eu queria agradecer, né, ao senhor por estar vindo aqui ao programa, ter esclarecido essa situação, né? Inclusive do problema que o senhor passou também lá em Santa Catarina, né? E também em Uruçuca, né? O processo de Uruçuca está em que situação? Alegações finais. Alegações finais na primeira com provas cabais da minha inocência. Na primeira apresentada pelo excelentíssimo advogado juiz Marcos Bandeira, né? Na primeira instância ou na segunda? Primeira instância. Primeira instância, né? Tá bom, doutor. Muito obrigado. Sucesso aí na sua trajetória aí, política agora, né? Ô, Barbosinha, você não sabe que eu estou nesse momento em genuflexão para você, para todo o seu grupo da TVI, para a sua família querida. Obrigado. E que Deus possa nos abençoar e que não só a mim, como outras pessoas, mas por todos os inocentes que estão sendo caluniados e difamados neste Brasil. E peço mais uma vez ao excelentíssimo presidente da República que me ajude para provar minha inocência. Ok. O Teobaldo Magalhães, não é isso? Antônio Teobaldo Magalhães Andrade. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, né? Estamos aqui sempre à disposição. Que Deus abençoe a todos. Amém. Olha, gente, a outrora exótica febre Aropoche, né? Passou a fazer parte do vocabulário dos hospitais daqui da Bahia esse ano 2024. Um abraço, doutor. Um abraço. Já são mais de 800 casos no ano, com 2 fatalidades. Mas o que assusta é outro dado. Todos os mortos, né, pela doença, confirmados em todo o mundo, ocorreram apenas em solo baiano. Quer dizer, nunca houve um registro de um caso de morte por essa doença. Os primeiros casos no mundo todo, só aconteceram agora, esse ano 2024, na Bahia. Então a Bahia e o Brasil são pioneiros nessa fatalidade, né? A morte pela febre Aropoche. Até o momento, a maior predominância do vírus, chamado Aropoche, é no sul do estado, né? Foi aqui no sul do estado que ocorreram as mortes mapeadas nas cidades de Valença e Camamu. A Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB, já trata a doença como surto. A terminologia utilizada quando há um aumento repentino do número de infectados numa região. Então é preocupante, né, gente? Isso está acontecendo aqui no sul da Bahia, Baixo Sul,
entre Valença e Camamu, já com 2 mortes. A gente espera que pare por aí, né? Mas vamos continuar vigilante, com fé em Deus aí, para que essa doença não se espalhe aqui na Bahia, né? Porque ela é causada por um pequeno mosquito. Inclusive eu gostaria até do pessoal aí, Rafa, botar aí essa foto aí, tá no Jornal à Tarde de hoje, viu? Você pode entrar aí no nosso tviplay.com.br e acessar lá o Jornal à Tarde, você vai ver essa matéria aí no Jornal à Tarde, viu? E eu queria mostrar a foto do mosquitinho, porque ele é ínfimo, né? Muito pequenininho, talvez você nem veja, e ele já te picou aí, pode transmitir essa febre, né? Então a gente fica aí no cuidado, na precaução. Você que anda aí, principalmente em lugares assim de muita mata, né? Lugares, final de tarde, esses mosquitos costumam estar mais em evidência, e principalmente próximos aí a rios, né? Aquelas matas em umidade, costuma dar mais mosquitos. Não só esse, né? Mas outros mosquitos também transmissores de outras doenças. Então é bom ter cuidado, principalmente nos finais de semana, quando você se dirigir aí à zona rural ou algum lugar aí próximo à mata, né? O mosquitinho é esse aí, ó. Ele tem as patinhas ali, né? As perninhas listradas e parece uma mosca, mas é muito pequeno. É muito pequeno. Agora a picada dele chega a doer, incomodar. O pessoal chamava aí, né? Esse mosquito costumeiramente de moinho ou mutuim, sei lá. E quando ele pica ali, dá uma dorzinha, né? Bem forte. Então, e incomoda, né? Já começa a coçar também bastante. Então evite aí, se por acaso você for picado por algum mosquito e sentir nessa picadinha aí, você procura jogar logo água e sabão, lava ali, né? E vai procurar um médico, o mais rápido possível, um posto de saúde, porque pode ser, né, que seja o transmissor dessa febre. E matou pela primeira vez no mundo, na história, pela primeira vez essa febre matou aí pessoas e infelizmente foi justamente aqui no sul da Bahia, né? Olha, o motociclista que matou, aliás, o motorista que matou o motociclista, né? Ele tem vários processos na justiça, né? Não sei se você lembra desse caso, aconteceu essa semana. E o cara tem um carro esportivo, um Porsche amarelo, né? Ficou revoltado aí com o indivíduo, quebrou o retrovisor do seu carro numa discussão de trânsito, acelerou e usou o carro realmente para se vingar e matou o cara. E aí a polícia está analisando e descobriu, dentre vários processos que ele tem um processo por ter recebido mais de R$5.000 de auxílio emergencial. Olha, um cara que tem um carro da marca Porsche, carro esportivo aí que custa hoje a bagatela aí de pelo menos R$700.000. Um cara desse entrar na fila para receber um auxílio, auxílio Bolsa Família, miserável um cara desse, né? Tá tirando o pão aí de várias pessoas que se podiam, pelo menos aqui, ó, ele tirou aqui o auxílio de cinco famílias, né, que precisavam desse auxílio. E ele, né, recebeu mais de 5.000 sem haver necessidade. É um absurdo, viu? Isso ele recebeu esse auxílio emergencial entre os anos de 2020 e 2021. Do total, apenas 150 foram devolvidas. As informações foram dadas aí pela rede de notícias CNN. Um absurdo, né, Toné? Essa questão da fraude no Brasil. Pessoas que realmente não precisam receber auxílio, bolsa isso, bolsa aquilo. E é um cara que tem um carro de 700.000, né? Mas e quem precisa não recebe. Isso não é novidade, né? Aqui no Brasil. Agora, quem é que faz esse cadastro? São as prefeituras, né? Aí é que tá o responsabilidade dos municípios, senhores gestores municipais, né? Pois é. Aí tem os apadrinhados, né? Só bota gente deles, aí fica complicado, né? Olha, Mas voltando, eu queria voltar aqui a esse negócio da febre Europost, que tem casos ainda, aqui são na Bahia, são 135 casos, em Gandu 82, em Uruçuca 68 casos. Aqui em Itabuna também já tem mais de 20 casos já registrados. Isso eu tô dando os dados da semana passada, dia 24, não é? Tem uma semana. Então é um negócio que você precisa ficar atento.
E Ilhéus também tem muitos casos, muitas infecções. Esses dados foram divulgados pela CESAB, Secretaria de Saúde da Bahia. Olha, gente, como brasileiro gosta de fila, quando vê falar numa fila, sai correndo para formar uma fila, né? Alguns caíram num conto do Paco aí, né? Centenas de pessoas passaram a noite em claro, numa fila gigantesca, na esperança de conseguir uma moradia através do programa Minha Casa Minha Vida. Isso aconteceu em Barreiras, no oeste da Bahia. No entanto, a convocação foi feita pela prefeitura, no caso, né, feita pela prefeitura, não era para dar casa a ninguém, era apenas para atualização de cadastro. E não tinha nenhuma previsão de novas contemplações. As pessoas caíram no mau entendimento. Isso aí, Barrosinha, nós estamos num ano eleitoral. Falta o quê? Faltam 60 dias para as eleições. Isso é eles mesmos que movimentam isso. O pessoal mesmo, seus gestores municipais e seus assessores que inventam seus candidatos a vereadores. Aí então inventam, vai lá fazer o cadastro, que vai dar casa esse ano, daqui a pouco. Aí o pessoal vai, ele já está pensando aí que está ganhando já, o eleitor está ganhando voto. Aí é difícil. É isso que tem que ser fiscalizado. O nego se utiliza da máquina pública para esse tipo de fraude, para esse tipo de negócio. Tá errado. Uma propaganda negativa e é mentirosa. Mentirosa. Olha, gente, o presidente Lula ontem se pronunciou a uma afiliada da Rede Globo sobre a guerra, aliás, o acontecimento que, né, marcou as eleições aí, da Venezuela. esse final de semana na Venezuela, que foram as eleições que deram aí a vitória, né, entre aspas, ao atual presidente venezuelano Maduro. Nicolás Maduro. A oposição falou, nós mostramos aqui no programa segunda-feira, eles têm aí os boletins das urnas que provam que eles tiveram 70% dos votos. E o Maduro não apresentou as atas. Não, nem só não apresentou as atas, como tomou posse 6 meses antes, né? Era para tomar posse em janeiro, ele já tomou posse. E aí o presidente Lula, ao invés de ficar na dele, ele mais uma vez, né, relativizou os fatos. Ele disse que não teve nenhuma violência, que as eleições lá na Venezuela transcorreram numa paz já tem mais de 11 mortos. Segundo ele aqui, foi numa paz maravilhosa, que o presidente Maduro foi eleito, só que foi eleito com uma diferença pequena de votos, e quando dá essa diferença pequena, assim como aconteceu no Brasil, né? Aí ele compara com a eleição do Brasil. Ele diz que é normal o perdedor reclamar. E aí, relativizando ainda mais, ele diz o seguinte, que cabe ao perdedor ir para a justiça e deixar que o vencedor tome posse. Só que aí o presidente Lula esqueceu de alguns dados, né, que vêm da Venezuela a cada minuto. A população está sendo massacrada nas ruas porque está protestando. Opositores foram presos antes das eleições para não saírem candidatos. Outros estão sendo presos agora, né, por ter protestado. O Maduro não apresentou nenhum boletim de urna com seu conselho lá de eleições, né, que é o TSE de lá da Venezuela, que deu posse a ele. É o Conselho Nacional Eleitoral. A polícia está na rua coibindo qualquer tipo de manifestação. 11 pessoas já morreram, como a Toné falou aí. E o pior, o presidente Lula vai pagar um preço alto dessa relativização de tudo que acontece na Venezuela. Já começou quando ele trouxe o Maduro aqui uma vez e disse que a democracia é relativa, né? E que caberia ao Maduro construir uma narrativa como ele fez aqui no Brasil e que inclusive ele ia ensinar o Maduro a construir uma narrativa, porque as pessoas tenderiam a acreditar na narrativa do Maduro. Então isso pegou mal para o presidente Lula e isso vai refletir lá na frente. E hoje até a imprensa, que é do lado do presidente Lula aqui no Brasil, né, a Rede Globo, já comentou negativamente esses comentários do presidente Lula e, de certa forma, alertou o presidente Lula que essas declarações lá na frente vão pesar muito, principalmente nas eleições daqui a 1 ano e meio. E daqui a 1 ano e meio começam as eleições aí, né, para presidente da República aqui no Brasil. E Lula tem flertado muito próximo com todos os ditadores, né, não só esse aí, mas da Nicarágua mesmo. Nicarágua, todo lugar. Onde tem ditadura, o Lula está presente.
Inclusive ontem o Geraldo Alckmin, né? Aliás, ontem não, hoje, né? Foi divulgada as imagens do chefe do Hamas, né? Um dos chefes do Hamas que morreu lá, assassinado. Hezbollah. Do Hezbollah, Foi do Hezbollah. Agora já tá lá a luta, a briga já tá no Líbano já. Já tá no Líbano. E aí o Alckmin aparece na posse lá do Irã, justamente outro país ditador, né? O Geraldo Alckmin, que é o vice do Lula, estava lá representando o Lula, do lado desses ditadores lá. Tem que ter vergonha na cara, né, Barbosa? De lado de ditador. A Agora Venezuela é só tá exportando, o pessoal todo tá vindo pra cá. Agora- Você vê nos sinais aqui, nas sinaleiras aqui, milhões de venezuelanos pedindo esmola. Agora, Coitados. Antônio, você olha- Vieram fugindo do regime de Maduro. Agora você olha a incoerência, né, que o Lula caiu. O Lula fez com que toda a imprensa brasileira, a justiça brasileira acreditasse, né, que ele se elegeu defendendo um país democrático. Que Bolsonaro queria tomar o poder, que Bolsonaro ia dar um golpe. E hoje ele defende o golpe. Ele defende a ditadura, né? Então não dá para entender qual é a coerência do presidente Lula em relação a isso. Primeiro ele disse que ia ensinar Maduro a fazer uma narrativa, como ele fez no Brasil, né? Criou uma narrativa aqui de que era tudo pela paz, pelo amor, que era contra a ditadura, contra o golpe, contra como é que chama? Eles chamam os bolsonaristas de fascistas, né? Os fascistas. E agora ele fica do lado de verdadeiros fascistas, de ditadores, né? Quanto mais. Negacionistas, né? Enfim, não dá para entender não, viu, gente? Não dá para entender. Só falta o Maduro se colocar como de direita, né? Mas Maduro lá tá fazendo. Mandou agora, prendeu ontem um líder da oposição. E tá atrás de Maria Corina Machado, que ele impediu dela ser candidata, era quem tinha voto. Essa mulher ia realmente vencer as eleições. Aí teve que desistir e colocar esse Gonzalez. Eles estavam, segundo Bocas de Urna, que ele tem outro nome lá, eles estavam quase mais de 70% dos votos. Não, eles estão com os boletins, então, como é que nem Boca de perdeu? Urna, eles estão Não com os tem como boletins perder. na mão, Toné. Muita gente tentou votar, Barbosa, teve sessões, eles fecharam as portas, não deixaram as porque pessoas é o entrarem seguinte, para votar. Cada urna, Toné, é impresso um boletim no final da apuração. Ainda tem isso. E além do mais, além de você votar que é eletrônico lá, você tinha que ter um comprovante impresso de que votou. Não estavam dando. Mas Teve muita mas a fraude. oposição tem. A oposição tem os seus boletins e ela diz que prova. Agora, quem vai se meter lá? Tá tudo na mão de Não Maduro. tem justiça lá. As Forças Armadas, tudo. Tá tudo na mão tudo na mão do Maduro. Fica complicado. Olha, infelizmente é uma notícia triste que eu vou dar para se ter algum... Ele fechou as fronteiras, não deixou. Tinha muita gente, aqui, inclusive o Brasil foi fechada também a fronteira, e Lula aceitou isso, achando e tudo as bem. embaixadas? As pessoas aqui do Brasil, não os venezuelanos aqui, não puderam atravessar para ir votar. Não, mas não é só ir votar lá, não. Cada país poderia ter votação nas embaixadas. Não teve. Mas muitos Ele não tentaram até deixou. entrar para votar. Eles não permitiram. Ele deixou. fechou as fronteiras Não, mas não todas. estou falando nem fronteira, Toné. O cara que mora em São Paulo, ele deveria votar em São Paulo. Aqui no Brasil, também no estrangeiro, você pode votar no exterior. Qualquer país você pode votar onde tem embaixada. E a Venezuela não permitiu isso. Por quê? Porque ele sabia que quem estava fora ia votar contra, né? Seria chamado voto em trânsito, Barbosa? Agora, infelizmente, isso. Não é em trânsito. Aí já é quem mora em outro país, né? Tá em outro país, ele pode votar lá naquele país e os votos E o depois voto é são válido? apurados. É válido, claro. Todo país onde tem embaixada tem direito à votação. Aí o que acontece? Infelizmente, eu vou dar uma notícia triste para o venezuelano. Isso não vai dar em nada, os protestos, porque nenhum país quer se meter. A única coisa que pode acontecer é os Estados Unidos voltar com as sanções contra a Venezuela, sanções, que tinha retirado a pedido do Lula. O Lula assinou lá como fiador, né, naquele evento que teve lá. Ele garantiu pela Venezuela de que a Venezuela teria eleições limpas e aí os Estados Unidos retirou as sanções. Agora, o Biden ontem ligou para o Lula relativizou, achando que o Biden é idiota. Não, os Estados Unidos, Lula, tem espiões lá dentro da Venezuela. Se bobar, tem espião dentro do palácio lá do Maduro. E sabe de tudo. E os relatos já foram para os Estados Unidos. Mas né? esse governo de Lula fica passando pano com um ditador. Recebeu ele aqui,
Poxa, Tapete assim que ele foi, vermelho. tapete vermelho, assim que foi o primeiro chefe de Estado que ele recebeu outra, aqui, foi um ditador. Gente, aí é E brincadeira, ainda né? agrediu uma jornalista brasileira, deu um tapa no rosto de uma jornalista brasileira e ficou por isso mesmo, né? Aqui no Brasil e ninguém falou nada. Pouca vergonha, é vergonhoso, É viu? vergonhoso, tá? Então eu esperei muito ontem a declaração do Lula e quando veio através da televisão fiquei decepcionado. Ele está atrás, o Maduro agora, da Corina e do Gonzalez, que foi o candidato para prender. Gente, isso aqui virou o quê? Uma Rússia? Perestroika? Não sei não, viu? Tá difícil. Nós estamos vendo exemplos bem pertinho aqui da gente, isso, né? Não é só na Venezuela, não. Não se iluda, não, se daqui até as eleições, daqui a 2 anos, não prenderem alguns opositores aqui no Brasil também. Não é muito diferente, não. A diferença é que aqui no Brasil, essa coisa tá meio assim, camuflada, né? É uma democracia camuflada, né? Não, é uma ditadura camuflada. A democracia, na verdade, exatamente. não tem. É uma democracia relativa. Aqui é uma democracia relativa, né? Porque aqui, assim, se falar bem de quem tá por cima, tá tudo bem. Se falar mal de quem tá no poder, Se aí falar tá mal tudo do mal. STF, do TSE, Você já tá criticar as preso. eleições, falar mal da urna, falar mal do pode. TSE, você pode ser preso. Então, Fala mal até da vacina, você pode ir pra cadeia. então Lula tinha razão, não em relação à Venezuela, mas em relação ao Brasil, quando ele disse que existe uma democracia relativa. Aqui é uma democracia relativa. Aqui nós somos obrigados a votar. Aqui é uma democracia entre aspas. É relativa, né? Quer Se dizer, você for reclamar, você depende- corre o risco de ir pra cadeia. Depende do ponto de vista da nossa democracia. Aqui teve uma perseguição violenta. Quantos que não perderam o mandato? Aquele Delanhol perdeu o mandato. Foi feio. Foi feio. Os jornalistas, muitos jornalistas tiveram que sair do país. Pois foi é. muito triste. Foi, não, está Até a gente, sendo colega também. nosso, a gente disse, colega comunicadores. Está sendo, a liberdade de expressão foi completamente tolhida. Então fica difícil. Pessoas que estavam assistindo aquela quebra-quebra em Brasília, que não participaram do quebra-quebra, mães de família, avós, estão presas até hoje. Muita gente morreu lá. E foram condenadas a 18 anos de Pessoas cadeia. morreram lá, presas. Olha, nem o pior criminoso no Brasil está cumprindo 18 anos de cadeia, mas essas pessoas vão cumprir 18 anos de cadeia. Alguns morreram lá, como você falou, presos na Papuda, né? Outros até As morreram. as vovozinhas da Papuda, que tinha mais vovó do que outra coisa. Pois é. Eu não sei como é que você vai dar um golpe levando um celular. Deve ser o celular de ser uma granada, né? Então- Aí tudo bem, logo uma granada explodia tudo. Então olha o que eu vou dizer agora, hein? Sim, mas tem outra coisa, viu, Barbosa, sobre Maduro. Derrubaram a estátua de Chaves lá. Ele agora tá procurando, tá caçando quem foi que já tem. Ele mostrou no celular, na televisão, que a cara de todo mundo que tava lá que derrubou essa estátua. A mesma coisa que aconteceu com Saddam Hussein no Iraque, que derrubaram a estátua lá. Pois é, mas aí já é um ato de vandalismo, né? Embora. É porque o Chaves foi um presidente. Mas também não era né? bonzinho, não, né? Não. Mas é um ato de vandalismo. E aí eles vão aproveitar isso aí e vai fazer o que Alexandre de Moraes fez no Brasil. Vai perseguir e vai botar tudo na cadeia, olha lá. Ou mandar matar, né? Sim, o que é que você ia dizer aqui agora? Olha lá o que eu vou dizer. O Alexandre de Moraes, se não se tornar um presidente futuro, até por ser ditador, Presidente da onde? como ditador, ele pode. Quem pode Presidente de quê? olha, ele tá mandando no Do Brasil? Quem manda no Brasil hoje é ele. Isso é uma viagem, né, Barbosinho? Quem manda no Brasil é ele, Toné. Fala mal dele aí pra ver se você não vai ser O PT investigado. não vai deixar, né? Você vai ser investigada pela Polícia Federal se você falar mal de Alexandre de Moraes. Então o Alexandre de Moraes pode ir por 2 vias no poder. Ou ele vai ser um vice de Lula, porque ele está se tornando o braço direito do PT, ou ele vai ser pela via da ditadura. Porque do jeito que ele está indo, ele está tomando gosto pelo poder, né? Manda prender, manda soltar, mandou prender até general, cabo, soldado, tudo do exército, né? Então, Ele é juiz, é promotor, advogado de defesa, tudo. o processo, não existe devido processo legal para ele, não existe Suprema Corte, tudo é ele que decide. Então ele está tomando gosto pelo poder. Isso é um ditador. E um homem desse para fechar o Congresso Nacional também. Ele manda mais do que o Congresso. Nós que botamos congressistas lá, na Câmara e no Senado. E ele manda mais do que o Congresso, ainda mais. Então ele tá contra o povo, né? Que nós que votamos para botar essas pessoas lá. Exatamente. Então tudo pode acontecer, né? Então vamos aguardar os fatos, né? E esperar que daqui a... Olha, tá perto. Daqui a 2 anos. 2 anos, né? Daqui a 2 anos, se as pesquisas não indicarem aí uma vitória, uma possível vitória da esquerda no Brasil, a gente pode ter problema também aqui, como tivemos agora na Venezuela. Isso pode Temos acontecer. que mudar.
Olha, já estamos chegando ao final do programa, Toné. Vamos falar de coisa amena, né? Não é coisa boa, coisa amena. Vamos falar de futebol, né? O Bahia empatou ontem jogando no estádio Manuel Garrincha, lá no Rio de Janeiro, estádio do Botafogo. No Engenhão. Ah, é o Engenhão, né? Mas tem que falar o nome de Garrincha, né? Que foi um jogador importante do Botafogo. Mas tem um estádio Manuel Garrincha também em Brasília, né? É. Aí o gol do Botafogo, né? 1-0. O Bahia começou perdendo. Olha, o Bahia está numa decrescente. O Rogério Ceni tem que botar a orelha de molho. Alguma coisa está acontecendo no Bahia. O Bahia não é aquele time mais que estava no início do campeonato. Ah, Barbosa, mas empatar com o Botafogo lá é um bom resultado. É, um bom resultado. Mas para um time que se propõe a ganhar título, como estava falando a torcida do Bahia, né? E o próprio Rogério Ceni, tinha que chegar lá e ganhar. Tinha que chegar lá e ganhar do Botafogo. Mas como são 2 jogos, né? Ainda teremos um jogo aqui na Bahia. Vamos aguardar para ver. Tá perdendo muita oportunidade, né? Perdeu essa aí, ó. Você viu com o Gianluca. Botafogo também perdeu outras boas oportunidades, né? Botafogo hoje é uma das melhores equipes do Brasil, ao lado do Flamengo, ao lado do Palmeiras. É fake. É assim, né? Ele lembra muito aquele time lá da Inglaterra, né? Que por 2 vezes chegou... Ele vai, depois morre na praia. Eu tenho o time lá da Inglaterra, né? Que até o técnico saiu, pediu o boné, foi embora, né? Porque lidera o campeonato e depois, né, morre na praia. Mas agora o Botafogo não é líder, né? Nesse momento é o Flamengo que é líder, né? Do Campeonato Brasileiro. Em primeiro. E o Flamengo e o Botafogo tá com um bom elenco, melhorou muito do time passado para esse time agora, né? Tá com um time bem melhor do que o ano passado e a torcida tá bem confiante, viu? Aí você vai ver aí que no finalzinho o Bahia conseguiu um empate. Ainda bem, jogando fora de casa, Barbosa, já é negócio. Já é Só tava coisa. Perdendo como mandante, perdendo na Fonte Nova. Pois é, vergonha. Empatando dentro da Fonte Nova, né? Mas aí é Copa do Brasil, né? Olha aí o gol de empate. E agora o Bahia vem Cauli, viu? Sempre Cauli, né? Cauli é um bom jogador. Cruzamento aí, ó. Ele aparece bem ali entre os zagueiros. A zaga do Botafogo vacilou ali. Deixou ele entrar sozinho. 1-1. O Bahia traz a decisão para a Fonte Nova. O Rogério Ceni ontem criticou o gramado da Fonte Nova. Ele disse que preferia um gramado sintético. Tá indo na contramão até, porque já tem técnico pedindo gramado natural para tirar o gramado sintético. Ele disse que machuca os jogadores. Aí agora o Rogério Ceni disse que preferia que o gramado da Fonte Nova fosse sintético. A Fonte Nova, por sua vez, responde às críticas do Rogério Ceni, dizendo que temos um excelente gramado, que não é um dos melhores, né, do Brasil e do mundo, mas que é um excelente gramado. Então fica aí essa disputa, né, do Rogério Ceni dizendo... Aí foi a Copa do Brasil aí? Foi. Primeiro jogo das oitavas de final. O Bahia que nunca passa das oitavas de final, né? O carrasco do Bahia era o Grêmio. Agora vamos ver se ele consegue passar pelo Botafogo. Tá aí, finalzinho de programa, Toné. Muito obrigado mais uma vez, né? Ontem teve a convenção do Augusto Castro, foi decidido o seu vice, como já foi dito aqui, Júnior Brandão, professor, ex-vereador, ex-secretário várias vezes. Filho do professor Josué Brandão. Militante do PT, né? É do PT de carteirinha. Foi escolhido pelo governador Jerônimo Rodrigues, com os demais membros da federação. Eles queriam uma pessoa da federação. A Sandra Neilma, inclusive, estava lá ontem, o Zé Alberto. Eles foram na convenção porque eles eram cotados para serem vice, né? Mas a Sandra Neilma... Sandra tá no avante, né? A Sandra estava relutando para não ser, ela disse que não queria ela agora fez certo, entrar na tá política. certa, ela fez realmente certo. E o Augusto Vai Castro... cuidar das suas coisas, Sandra, você tem muita coisa para cuidar. Pois é, suas filhas. Seu patrimônio, muita coisa para resolver. Se mete em política agora não. E o Augusto Castro já tinha decidido aí pelo membro do PT, né? Porque primeiro o PT comprou a briga para manter o apoio aí ao Augusto Castro, né? E um lado era Augusto Castro e o outro era o lado que defendia o Geraldo Simões, né? Mas só tinha meia dúzia de pessoas defendendo o Geraldo, né? E essas pessoas, inclusive, uma já saiu do partido, outras vão sair, né? Já tiraram o presidente. Mas também. O PT aqui não tá grande coisa não, né? O PT aqui foi enterrado. Não tem esse voto mais não, essa votação toda, né? Até por culpa desse indivíduo que foi deputado, foi prefeito, que enterrou o partido aqui em Itabuna, Toné. Ele botava só gente... O partido virou a casa da família, né? Ele só botava quem ele queria dentro do partido, para presidir o partido, né?
usou muito aquela professora Miralva Moitinho, mas quando ela se rebelou, ele ficou inimigo, ela saiu do partido. O Vani era do partido, saiu porque senão não podia ser candidato, né? O Manuel Porfírio agora teve que brigar com ele então, enfim, ele enterrou Agora eu não sei o que Júnior Brandão vai agregar aí, porque dizem que a jogada foi para atrair os evangélicos. Não sei. Veja bem, primeiro é ter o PT dentro do poder, porque o PT abriu mão de uma candidatura para apoiar o candidato do PSD. O PT não quer ficar mais como coadjuvante, quer voltar a ser protagonista. Então, há uma conversa, Toné, que daqui a 2 anos, Augusto, mesmo vencendo para a prefeitura, né, ficar a reeleição, Saia candidato a deputado. ele saia e se licencie para candidato a deputado. Aí, Federal ou estadual? não sei. Aí o vice assumiria e ficaria 2 anos como prefeito. Então, é uma maneira do PT voltar ao poder, né? Eu acho que é uma jogada de mestre aí do PT, não abriu mão disso e não queria abrir, o Augusto aceitou. E o Júnior é uma pessoa... não é uma pessoa brigona, não vai brigar com Augusto, então ele vai ter uma tranquilidade aí, pelo menos se ele vencer as eleições, né? Agora a rejeição do Augusto ainda tá alta. É, muito alta. E o Chico França, que teve também sua convenção no último final de semana, tinha convidado o médico Vandick para ser o seu vice, o Vandick ficou muito tempo indeciso, e aí ele acabou convidando uma pastora para ser a candidata a vice na chapa dele, tá bom? Mas a gente vai falar mais de política na segunda-feira, porque o tempo acabou, Toné. Tá vindo aí um momento de oração com o bispo, né, da Igreja Mundial, e logo depois tem a Thaís Santana, com o programa Alerta Cidade. Boa tarde a todos e até a próxima. Até lá.